Oi, YouTube, tudo bem com vocês? Gente, mais uma vez, eu tardo, mas não falho. Se vocês estiverem reparando alguma coisa estranha em mim, é porque eu estou usando um aparelho de silicone, tá? Porque, gente, esse início do ano só tá acontecendo urucubaca comigo. Ali em janeiro eu tive infecção de ouvido, fiquei 2 semanas totalmente desequilibrada, não consegui botar vídeo, fazer vídeo, nem responder ninguém. E agora, o que me acontece? Eu comecei a sentir dores horríveis, agudas, dores de chorar, gente, dores de chorar. Eu tinha 100% de certeza que era o ouvido, daqui a pouco eu tinha 100% de certeza que era o dente, e fui investigar o que era, né, dentistas, chapas, isso, aquilo, e o dentista descobriu, afinal, eu estou com, eu não sei se é deslocamento que fala, ou se está fora do lugar, algum problema na minha arcada dentária. Então eu sinto dores alucinantes, mas agora com o aparelhinho já não, a minha mordida já está no lugar certo, eu já não estou sentindo dor e a vida continua. Mas por favor, não precisem mandar mensagens, melhoras para você, porque eu estou feliz, porque todas as urucubacas aconteceram no início do ano. No decorrer do ano eu vou estar com uma saúde, ó, de ferro, então não tem problema. Bem, gente, eu vou aqui fazer um videozinho de várias dúvidas de dieta, de lipo que me perguntaram, apesar de eu já ter respondido, eu consegui botar tudo em dia. Eu vou fazer aqui um videozinho para outras pessoas que eu recebo, assim, várias perguntas sobre a mesma coisa. Então vamos lá, mas primeiro eu queria mandar um beijo grande para Josiane. Josiane me mandou um e-mail fofíssimo. Não tô falando das palavras carinhosas que muitas me escrevem, assim, palavras assim carinhosíssimas. Eu fico assim, passada, né? A pessoa para o seu dia, corrido, atribulado, para escrever alguma coisa gentil, delicada para mim. Realmente isso não tem preço, gente, não tem preço mesmo. Mas ela me escreveu uma coisa assim muito legal, porque ela falou assim para mim que ela estava num momento muito difícil da vida dela, muito assim, entregue, muito assim, desencorajada. E ela assistindo os vídeos no YouTube, ela me conheceu e eu servi de motivação para ela, para fazer coisas, sabe, diferentes, se erguer, se mexer. E eu achei muito legal esse e-mail dela, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Gente, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu tava muito acima do peso, eu tava desempregada, eu tava numa M só. Desculpa a expressão, mas era uma M só. Me sentindo para baixo, horrorosa. E aí, eu assistindo os vídeos da Candy Johnson, ela com um astral tão lá pra cima, tão bacana, tão legal, e aquilo me animou. Ah, eu fui me inscrever no curso do Senac de maquiagem, comecei a fazer vídeo, e comecei a procurei uma dieta, emagreci, e final, a vida assim, deu uma mudada, deu uma melhorada, e então, como por eu ter passado por isso, eu fico super feliz em saber que eu servi de motivação para alguém. Então foi muito legal. Lohane, muito obrigada pelo seu e-mail, tá? Obrigada por você me deixar, por me contar, né? Por me contar, isso foi muito legal. E, gente, eu só queria falar um negócio para vocês, que todas nós somos assim. Todas as mulheres. Eu não acredito naquela celebridade, naquela mulher que não tem problema, que a vida dela é linda, que ela tá grávida, o marido largou, mas ela tá feliz. ela tá linda, loura, magra, rica, né? Gente, ninguém é assim 24 horas por dia, todos os dias do ano. É engraçado é que um dia uma menina me perguntando se eu arrumo a casa assim, com brincos, maquiada, sabe, se eu sou assim. E eu brincando, claro que eu falei para ela que eu tava brincando, mas eu tive que responder, claro, amiga, você acha que eu desço do salto? Nunca. Mas às vezes a gente passa uma imagem, não digo nem que é por querer, né? Eu acho que tem muitas meninas no YouTube que passam sim uma imagem, não porque querem, eu não tô falando mal de ninguém não, por favor, mas uma imagem tipo assim, eu vivo nesse quarto, lindo e maravilhoso, cercado de maquiagens de primeira linha, e a minha vida é só experimentar o que me mandam de presente.
Gente, não é assim, a vida não é assim, a minha vida não é assim, a minha vida é acordar cedo, ir correndo pro trabalho, é pegar aquele metrô infernal, gente, porque aquele metrô do Rio de Janeiro é infernal na hora do rush. Gente, se você estiver em pé, você salta na estação errada, porque te levam. Uma vez, eu tava no metrô, eu tava em pé, não consegui sentar, já estava fula da vida, porque eu não consegui sentar, estava de salto alto, estava com o pé doendo, estava mal-humorada, estava cercada de negatividade, a verdade é essa. E aí, aqui no centro do Rio, tem uma estação que é central, que aí vai assim, muita gente assim, vai pro subúrbio, então é um povão mesmo. Gente, quando abriu a porta do metrô, mas eu fui cuspida pra fora, eu fui assim com o povo, e eu sou assim na minha mente, gente, eu não vou ficar aqui, eu tenho que entrar de novo no metrô, eu não vou ficar aqui, na minha cabeça daqui a pouco eu tava pensando, gente, eu não vou ficar aqui porque eu sou rica. Mas, gente, isso é brincadeira, tá? Não tô desmerecendo ninguém, muito ao contrário, todo mundo que tá ali no metrô tá vivendo a mesma situação que eu, tô vivendo a mesma situação que eles, tá? Isso é uma brincadeira só pra descontrair. Enfim, eu tô falando isso porque eu achei tanta graça de uma celebridade aí na televisão que falando que a vida dela é muito corrida. Ela acorda, ela vai pro trabalho, ela dá comida pros filhos, ela leva pra escola, ela vai pra Rede Globo, ela faz novela, ela faz televisão, ela faz arte, ela faz tudo. Mas ela acorda de manhã, ela toma 2 copos d'água. 20 minutos depois, ela toma um copo de água quente. 15 minutos depois, ela toma o café dela. Eu falei assim, gente, que vida corrida é essa? Porque eu mal tenho tempo de tomar um copo d'água. Eu acordo, se mal, às vezes nem consigo tomar café. Então, às vezes assim, as pessoas falam, porque acho que perguntam tantas coisas pra ela, que elas têm que responder de uma forma assim, mas, gente, a gente tem que filtrar isso, porque realmente não corresponde com a realidade. Só se ela for Mick Jagger, né? Porque Mick Jagger diz que é assim, né? Ele 7 horas da manhã, ele acorda, ele toma um café, 7 horas, 7h30 ele vai fazer xixi, 8 horas ele faz cocô e 8h30 ele acorda. Gente, hoje eu tô atacada. Por favor, me desculpe se você estiver irritada. Por favor, acelere esse vídeo ou então vai assistir um tutorial. Gente, outra coisinha também, quero mandar um beijo. Eu falei errado, eu falei Lohane, mas eu queria mandar um beijo grande pra Josiane. Josiane que mandou um e-mail maravilhoso falando sobre a motivação. A Lorraine é que mandou um e-mail pra mim, que eu achei muito engraçado, com dúvidas do eBay, mas ela é super fofa, ela me mandou a senha dela do eBay. Gente, eu agradeço a confiança, né? É sinal que eu passo uma imagem assim de confiança, mas por favor, não mande seu e-mail pra mim, eu não quero saber da sua senha, eu não quero saber, por favor, não me comprometa, não me comprometa. Lohane e Josiane, beijo pra vocês duas, tá? Agora chega de falar, vamos focar, Raquel, vamos focar nas dúvidas que as suas telespectadoras têm, que as minhas amigas têm, vamos lá. Falando sobre a dieta, né? Então eu fiz um vídeo falando sobre a minha dieta, como que eu consegui emagrecer, né? Que foi realmente, porque não é fácil. Emagrecer não é fácil. Se você escuta esse pessoal falando que é fácil, não é fácil. Não é fácil porque a gente tem uma vida atribulada, a gente chega em casa, a gente fica gulosa, a gente quer tomar um sorvete, enquanto aquele doce não acaba, não tem fim, a gente não sossega, a verdade é essa. Isso é comigo, com você, com todo mundo, tá? Então, vamos falar na real. Sobre a dieta, me perguntaram sobre água, se eu tinha que tomar muita água. Gente, muita água sempre. Água é bom para os cabelos, para a pele, para o corpo, então beber água sempre. Ele não falou nada específico, mas água é sempre bom. Me perguntaram sobre academia. Isso é uma coisa muito importante, me falaram sobre academia. No primeiro mês da dieta, ele me recomendou que eu não fizesse academia. Por quê? Ele diz que você está se adaptando à dieta, você está comendo menos alimentos energéticos e você se sente extremamente cansada. Eu, como coincidiu esse primeiro mês com o primeiro mês que eu comecei a trabalhar, eu fiquei assim naquele período de adaptação. Então eu não conseguia fazer ginástica durante a semana, eu ia final de semana, mas realmente, quando eu fazia ginástica, nos finais de semana, eu me sentia exausta. A partir do segundo, terceiro mês que ele já vai introduzindo outros alimentos e você vai se sentindo mais assim, adaptada à dieta, aí você pode ir fazer academia, tá? Mas não que seja proibido. Ele não recomenda porque você vai se sentir muito cansada mesmo. E realmente se sente, tá? Então, academia é só a partir do segundo mês, quando você estiver mais adaptada.
Essas minhas gatas já estão fazendo bagunça. Tô ouvindo o barulho delas. E então é essa da academia, né? Outra coisa que eu ia falar da academia é isso, né? Me perdi. Me perguntaram sobre a academia, então é para fazer isso a partir do 2º mês. Não que você esteja proibido, você vai e faz e patati patatá. Quantos quilos eu perdi? Gente, é como ele falou assim pra mim: Raquel, não se pesa. Não se pesa porque essa é uma dieta, como é a dieta da proteína, ela não se você comer um cafezinho com uma colher de açúcar, você vai engordar. Então você procure não se pesar para isso não te desanimar. Não, porque você pode até na balança mostrar que você está 2 quilos a mais, mas daqui a 2 dias você vai estar com aquele 2 quilos a menos, 3 quilos a menos. Então, para você não pesar. Então, eu não me pesei. Mas eu, em torno, eu perdi mais ou menos assim, uns 11 quilos, tá? Mais ou menos isso. Não me pesei, mas é mais ou menos isso. Tá? Me perguntaram também sobre o excesso de proteína. Você não sobrecarrega o organismo com muita proteína? Gente, essa dieta não é a dieta do Dr. Atticus. Eu já fiz a dieta do Dr. Atticus com uma endocrinologista que seguia a linha dele, que já tinha até trabalhado com ele. E realmente é muito difícil, essa dieta dele, ele tem, você assim, na dieta do Dr. Atticus eu não podia comer cenoura, você não podia comer determinados legumes que contêm carboidrato, então ela tirava tudo, realmente era bem difícil. Essa dieta, como você pode comer arroz, você pode comer bolacha, então ela assim, ela te dá ai meu Deus, eu tô me perdendo, não quero dar uma coisa que eu quero falar pra vocês. Então, ela não sobrecarrega assim, de proteína. Ela é baseada na proteína, mas você pode fazer escolhas saudáveis. Você não precisa comer bacon, você não precisa comer uma carne gordurosa. A gente tem 7 dias na semana, então você escolhe. 2 dias você come ovo, 2 dias você come salsicha. Quando você come salsicha, escolhe uma salsicha de frango da Turma da Mônica, super light. Eu não acho assim tão ruim. 2 dias de peixe, 2 dias de atum. Então, sabe? Então você come a proteína junto com seu legumes, com a sua verdura. É uma dieta como outra qualquer. Agora, se você se sentir fome durante o dia, você come um ovo cozido, você come uma salsicha para beliscar, você come queijo, você come uma proteína para se alimentar, tá? Então, eu já falei do excesso de proteína, então é uma dieta assim super tranquila, não tem problema nenhum. Perguntaram de adoçante. Tem que usar adoçante, tá? Não é pra usar açúcar, não, é adoçante. Me perguntaram sobre o que eu falo assim, que eu respondi escrito, assim, pra você, uma coisa que me ajudou muito é colocar na minha cabeça que aquilo era só um período da minha vida. Aí alguns falaram assim, mas uma dieta para você ter sucesso, você tem que seguir pro resto da vida, você tem que fazer uma reeducação alimentar. É verdade, mas o que eu quero dizer com isso é um período da sua vida, é tipo assim, você não pode beber bebida alcoólica. Teve uma menina que me perguntou assim, mas não pode nem vinho molhado, não pode nem vinho seco? Aí eu respondi, nem seco nem molhado, porque realmente bebida alcoólica não pode. Mas é tipo assim, você tá fazendo a sua dieta, uma dica boa é você separar os alimentos mais saborosos que você gosta. No meu caso é atum. Atum não, é salmão, peixe. Então eu deixava para comer peixe nos finais de semana. Tem um salsichão que você compra no hortifruti de frango, que eu acho uma delícia. Então eu procurava comer aquilo no final de semana, para ficar assim, sabe? Uma coisa gostosa no final de semana, para você não se sentir tão assim restrita. Então, quando eu digo que é um período de tempo da sua vida, é isso. Por exemplo, você está fazendo sua dieta, você não está saindo, aí chamam você para sair. Aí se você não... vamos sair para beber um vinho, para beber uma caipirinha, sabe? Aí você pensa assim, se eu for, vou cair em tentação, eu não vou conseguir, então você prefere não ir. Então você vai negar aquele convite, não, deixa pra próxima e tal, você não vai. Mas isso é só um período da sua vida, você não vai viver a vida toda assim se restringindo de beber um vinho, de beber uma caipirinha, de comer uma bobagem. Isso é só um período pequeno, naqueles primeiros meses, 2, 3 primeiros meses, e depois a dieta, como eu já falei, vai acrescentando leite, pão, macarrão, vai aos poucos. Então, no futuro, depois desse período, dessa primeira etapa, você vai só se planejar. Então é nesse sentido que eu digo assim, você não, é só um período de um tempo. Tem uma moça lá no meu trabalho, que ela tá bem acima do peso, que ela tá fazendo assim dieta.
E às vezes ela chega assim pra mim, Raquel, eu tô desesperada, eu tô querendo sair, me chamaram pra sair pra beber vinho. Aí eu falo, você não vai? Você vai comer sua saladinha sem graça hoje, porque isso é só um período da sua vida. Daqui a pouco você tá linda, maravilhosa, loura, em cima do salto, tá? Então isso é só um período da vida, é isso que eu tô querendo falar. Que eu quero dizer com essa expressão. Isso me ajudou, então por isso que eu estou sugerindo isso para vocês, tá? Sobre as dúvidas da lipoaspiração. Gente, as dúvidas da lipoaspiração são as seguintes. Me perguntaram uma coisa que eu não disse. A reparadora eu paguei? Não, eu não paguei a reparadora. Quando você faz a sua lipo e quando você vai lá depois de 6 meses e que aí o médico fala, você pode fazer um conserto aqui, um conserto ali, você não paga nada na segunda vez, tá? Você não paga anestesista, você não paga nada, tá? Assim na época que eu fiz, tá? Que eu fiz em 2005. Me perguntaram o preço. Gente, eu não lembro o preço que eu paguei. Eu já procurei aqui nos papéis, nos documentos, nas notas, alguma coisa assim. Perguntei ao meu marido e realmente ele não lembra. De alguma coisa assim registrada do quanto eu paguei. Eu tenho na minha mente esse valor, 2.800 a 3.000, mas eu não me recordo se esse valor é real. Mas se você for lá ligar para assistente social, for lá conversar com ela, ela te dá todos os preços, tá? Uma coisa da dieta também que eu me lembrei agora, por favor, gente, quando me perguntam assim, você me passa a dieta tá no livro, no vídeo da dieta, quando eu dito exatamente o que ele escreveu na receita. Então é só você ir parando e copiando, tá? Porque também se eu tiver que escrever isso para todo mundo, não é uma vontade minha, mas é falta de tempo, tá? Me pediram também fotografias do antes e depois. Gente, a fotografia do antes que eu tirei no hospital, eles não dão pra gente, fica lá com o médico, tá? Ele que tira a fotografia, a gente tem um fotógrafo que ele tira as fotografias do antes, fica lá no hospital, e depois o médico tira as fotos, mas aí é o médico que tira, fica lá pra eles, não fica com a gente. As fotos que eu tenho antes da dieta de biquíni, todas as fotos eu tô com a mão escondendo aqui a lateral. Todas. E sem falar que nessa época que eu tirava foto, eu tava muito magra, eu tava muito magrinha. Eu tava muito magrinha. E... o que eu tava falando? Eu tava muito magrinha. E agora eu não tô tão magrinha como eu era naquela época, né? E agora, apesar de eu estar mais cheinha do que na época que eu era muito magrinha, né? Porque eu também não ia me deixar fotografar acima do peso, né? Isso nunca, jamais, em tempo algum. Só mesmo quando tava magrinha que eu tirava foto e mesmo assim com a mão escondendo. Agora, eu assim, de biquíni, apesar de eu estar acima do peso, eu considero que eu tenho um corpo mais harmonioso, né? Um corpo mais assim, violãozinho, um redondinho mais no quadril. Então, apesar de eu estar ainda eu quero ainda perder peso, mas eu me sinto assim mais harmoniosa. Algumas fotos que eu posso mostrar, eu me sinto assim, bem constrangida de mostrar isso aqui no YouTube, tá? Então eu não vou botar foto do antes e depois, porque, assim, as fotos que eu poderia aqui ver mais, assim, eu acho que não estão meio apropriadas. Não que eu esteja nua, mas eu tô de biquíni, sei lá, eu me sinto constrangida, vocês me desculpem, tá? Vão ter que confiar na minha palavra. Antes e depois. E querem perguntar quantos centímetros. É uma coisa que eu não medi. Eu não medi, mas eu tinha uma calça do meu uniforme que eu tive que apertar assim uns 4 dedos, apertar uns 4 dedos, porque realmente foi bastante gordura, tá? As pessoas estão me perguntando muito, você sabe se tem aqui em São Paulo, que você tem aqui em Brasília, que tem não sei aonde. Gente, que eu saiba, a informação que eu tenho é que o Ivo Pitangui fez essa escola, fez essa enfermaria para ajudar as pessoas só aqui no Rio de Janeiro, no Hospital da Santa Casa. Eu não tenho conhecimento de outro lugar. Mas você que é de fora, você pode se planejar e vir aqui no Rio fazer a cirurgia e depois voltar para casa. É só uma questão de planejamento, né? De repente você vem aqui um dia, liga para lá para Santa Casa, que é o dia da reunião. Aí você vem aqui no dia da reunião, assiste a reunião, conversa com a assistente social, de repente ela vai facilitar a sua vida, ela vai falar assim, vem, então hoje mesmo você vai fazer todas as consultas, ou amanhã, tá? Então você fica aqui um dia, 2 dias, volta, e aí o dia da cirurgia você se planeja
para um período de férias, você vem e se hospeda no hotel, porque assim, você só fica um dia no hospital e depois você volta para casa. Então isso é uma questão de planejamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fiz, eu conheci gente que veio de fora, veio da Itália para botar silicone, porque se sentiam mais seguros em fazer aqui. Então tem essa possibilidade, tá? E o que eu puder ajudar vocês, sabe, gente, uma informação aqui, uma informação ali, é um prazer, eu ajudo mesmo, tá? As pessoas também falaram assim, nossa, mas eu senti muita dor quando eu fiz. Gente, dor é uma coisa que é muito assim, de cada um, né? Tem gente que se entrega, tem gente... Gente, eu sou uma pessoa assim, para qualquer coisa estética, eu não tenho medo. Eu fiz lipo, eu já enchi a cara de botox, eu faço tatuagem. Eu não tenho medo, não tenho problema algum. Mas, para ir ao dentista, minha amiga, minha colega, eu preciso de um empurrão. Eu definitivamente preciso de um empurrão para ir ao dentista. Eu tenho horror de dentista, eu tenho horror. Então, para eu ir ao dentista agora, foi realmente complicado para mim, porque eu realmente morro de medo. E aí meu dentista fala, pelo amor de Deus, essas costas todas tatuadas e você tem medo de dentista? Mas é aquilo, né? Cada um tem o seu calcanhar. Então eu falei assim, né? No dia. Mas cada um tem seu pé de Aquiles, né? Aí meu marido, pelo amor de Deus, já que eu sou fá, abraça a boca quando você tiver certeza, é meu calcanhar de Aquiles. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles, né? Então esse é o meu, é o dentista, né? Cada um com seu cada um, gente. E eu acho que é isso, que eu falei tudo. Então essas são as dúvidas da dieta, da lipo, e aí um pensamento aí pra vocês, que para vocês não acharem que as celebridades são lindas e maravilhosas, que se a gente acreditar nisso, a gente fica pra baixo, porque a gente se sente cansada, a gente se sente gulosa, a gente se sente estafada, a gente se sente estressada, a gente tem vontade de pegar e jogar na cabeça do marido, do filho, não é verdade? Então, nós somos mulheres reais, né? Aí, é como diz a nossa colega, né? A nossa colega aí, eu já tô assim na intimidade, né? Com a Ingrid Guimarães. Isto é glamour? Gente, é isso. Se eu tiver ainda alguma dúvida aí que eu não tenha explicado, por favor, me escreve, me manda fumaça que eu vou responder com o maior prazer, tá? Beijo, gente. Tchau!